aos irmãos no Salmo 119. Se você trouxe a sua Bíblia, Salmo 119, vamos ler o versículo 9 e a parte A do versículo 10. Quero louvar a Deus pela vida da Aline, do Maico, que estão aí fazendo e desempenhando este belo trabalho, e que Deus continue abençoando a vida deles e dando sabedoria para fazer o melhor para Deus. Salmo 119, versículo de número 9 e a parte A do versículo de número 10. Se você achou, diga: eu achei. Diz assim: de que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Observando segundo a tua palavra, de todo o coração te busquei. Amém. Eu gostaria de dizer aos irmãos que nós estamos cônscios quanto ao horário, então fique tranquilo, nós vamos terminar no horário. Haja visto que eu já senti o cheiro do cachorro quente que está vindo, então nós vamos ser rápidos, né, para você poder descer e então participar das atividades que os jovens já têm preparado. Meus irmãos, eu estava nessa tarde falando com Deus e orando ao Senhor, pedindo a Ele uma palavra para trazer aos irmãos e, em suma, para a nossa juventude. Haja visto que o nosso maior público aqui nessa noite são de jovens, pessoas que estão aí na sua juventude. E Deus, já há algum tempo, vinha falando ao meu coração, referente a esse texto do Salmo 119. O livro dos Salmos nada mais é do que louvores, cânticos, que os salmistas expressavam a Deus nos seus mais distintos momentos das suas vidas. A palavra salmo no hebraico é terrilim, que quer dizer louvor, adoração. E o livro dos Salmos, todos os seus 150 salmos, ele é dividido por pelo menos 5 partes. A primeira parte é do Salmo 1 ao Salmo 41. A segunda parte do Salmo 42 ao 72. A terceira parte do Salmo 73 ao 89. A quarta parte do 90 ao 106. E a quinta parte do Salmo 107 ao Salmo 150. Estas 5 partes fazem referências e uma alusão, um comparativo aos 5 primeiros livros da Bíblia: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. O livro dos Salmos, para os irmãos ficarem cientes, ele refere-se a inúmeras atitudes, a inúmeras ocasiões, situações que o povo de Deus passava. Então você vai encontrar no livro dos Salmos muitas histórias relatadas, porque o salmista fazia um salmo quando ele estava feliz, e quando ele estava triste ele também fazia. Quando ele estava em uma batalha, ele também fazia um salmo. Quando ele estava vencendo uma batalha, ele também fazia, e quando ele estava perdendo, ele também fazia. Então, há inúmeros salmos, tipos de salmo. Por exemplo, salmos didáticos, salmos de gratidão, imprecatórios, messiânicos, salmos que falam da natureza, salmos penitenciais, de peregrinação, históricos e também da lei. O Salmo 119, que nós temos aqui nas mãos nesta noite, é um salmo da lei, um salmo que vem exaltando e enaltecendo a palavra de Deus. E o salmista, no Salmo 119, ele começa com algumas bem-aventuranças. E ele começa: bem-aventurados os irrepreensíveis no seu caminho, que andam na lei do Senhor. E ele vai: bem-aventurado, bem-aventurado. Só que no versículo de número 9, enquanto ele estava nas palavras de bem-aventuranças, parece que uma dúvida, parece que uma preocupação toma de assalto o coração do salmista no Salmo 119, porque ele, de uma forma muito clara, ele
para de falar sobre as bem-aventuranças, que nós sabemos que a palavra bem-aventurado quer dizer feliz aquele. Ele para de falar sobre a felicidade daqueles que leem a palavra, falam de Deus, enaltecem a Deus, e ele então lança uma pergunta. Ele encerra aquele assunto que ele estava falando, e logo ele lança uma pergunta, e essa pergunta eu consigo ver a preocupação que havia no coração do salmista, quando ele então começa a dizer: de que forma, de que maneira, como o jovem pode guardar puro o seu caminho? Ele faz essa pergunta, e quando o salmista ele faz essa pergunta, a Bíblia não diz, mas eu acredito, imagino e creio, que ele lança essa pergunta, e logo não vem a sua resposta, e ele começa a meditar e a pensar: de que forma, de que maneira, um jovem. E o que eu acho mais interessante, meus irmãos, é que ele poderia ter falado de que maneira, de que forma o homem pode guardar puro o seu caminho. Ele poderia ter falado de que forma, de que maneira uma mulher pode guardar puro o seu caminho. De que forma, de que maneira um ancião ou uma pessoa qualquer pode guardar puro o seu caminho. Mas ele especificamente fala: um jovem. De que forma, de que maneira um jovem pode guardar puro o seu caminho. Eu vejo aqui, queridos irmãos, no salmista, uma preocupação com a juventude. Eu vejo aqui no salmista uma preocupação em querer saber de que forma um jovem pode se guardar puro em um mundo de imundícias. Eu vejo essa preocupação que ele deixa latente aos nossos olhos aqui. De que forma, de que maneira? E ele fala: como um jovem pode deixar puro? Quando eu falo de pureza, nós sabemos muito bem que algo puro é algo sem mistura. A palavra pureza significa algo que não tem mistura. Vamos usar um exemplo, vamos pegar a água, na sua fórmula básica, H2O. Ela é pura, ela não tem mistura, mas se colocarmos alguma coisa nela, um pó de suco, ou açúcar, ou alguma coisa, ela vai se misturar e vai perder a sua pureza. Então, o salmista ele tem esta preocupação, que os caminhos dos jovens têm que ser um caminho puro, sem mistura. O caminho da juventude tem que ser um caminho que não haja mistura, um caminho puro. E sabe por que a preocupação dele? E ele fala do jovem, e ele não fala de uma pessoa adulta. É porque na fase da nossa juventude é onde os projetos e os planos de Satanás se apresentam para a nossa vida, e nós devemos fazer uma escolha. Ele fala como o jovem vai purificar o seu caminho. Ele deixa bem claro, um jovem, porque é nesta fase, meus irmãos, que muitos pontos de interrogação vem visitar a nossa mente, o nosso coração, a fim de que o que vamos fazer mais para frente, que carreira vamos tomar, que atitude vamos ter, se vamos casar, se vamos ter filhos, se não vamos. Então é na juventude que os projetos e planos do diabo vêm afrontar a vida daquele que está na presença de Deus, a fim de fazê-lo desvirtuar do seu norte e do seu caminho. Por isso, querido, o salmista disse: como um jovem pode guardar puro o seu caminho? Você tem que entender que no mundo em que nós estamos vivendo, a imundícia, a impureza, ela está em todas as áreas, na política, na televisão, em todos os lugares aonde você anda. Esta semana eu estava dando uma volta aqui pelo centro de Blumenau, e eu vi duas mulheres de mão dada e até mesmo se beijando, já perderam até a vergonha. O que é isso? É um mundo que está entrando numa podridão, é um mundo que está imundo, e eu e você temos que atentar para isso, porque se não vigiarmos, o meu e o teu caminho vai entrar por este lado também, e o nosso caminho, que deveria ser puro, vai se tornar impuro. O salmista ele diz: como? De que forma um jovem pode guardar puro o seu caminho? Quando ele fala de caminho, ele não está falando de uma estrada que tem duas direções, ir e vir. Não, essa palavra caminho significa a sua vida. Essa palavra caminho significa o seu caráter. Essa palavra caminho significa o seu eu.
como você vai guardar puro? Ele lança essa pergunta. E quando ele lança essa pergunta, ele coloca ali o seu ponto de interrogação. E a Bíblia, naturalmente o texto tem que continuar, mas eu acredito que há uma pausa. Ele pergunta como? E quem sabe em um momento ele vai falar com Deus e ele começa: Deus, de que forma um jovem, nos seus maiores momentos de decisões, no momento em que ele vai decidir o seu futuro, no momento que ele vai decidir o que vai fazer da sua vida, o que vai ser da sua vida, de que forma ele pode guardar puro o seu caminho? E aí vem a resposta, no versículo de número 9 ainda, ele diz: observando segundo a sua palavra. Meu irmão, o que eu acho mais lindo é que ele poderia ter dito outra resposta. Ele poderia ter dito: para um jovem guardar puro o seu caminho, se faz necessário ele estar todos os dias na igreja. Para um jovem guardar puro o seu caminho, se faz necessário que ele venha estar diante de Deus e da presença de Deus, não se desviar. Mas a resposta que ele dá é essa: para um jovem, em primeiro lugar, guardar puro o seu caminho, ele tem que observar a palavra de Deus. Como já foi falado aqui, vivemos em uma época, em uma era, em que tudo é informatizado. Tudo. E existem pessoas que têm tantos compromissos na sua agenda, que não tem um tempo mais para ler a palavra, para meditar na palavra. Mas a palavra de Deus, meu querido, ela não fica apenas limitada neste livro aqui que você tem aí na sua mão e que eu tenho aqui. Você pode ter a palavra de Deus no seu computador. Você pode ter a palavra de Deus em muitas formas e maneiras que você possa ouvi-la, que você possa meditar nela. Hoje nós vivemos em dias que a facilidade da tecnologia nos proporciona muitas formas e maneiras para estarmos diante da palavra de Deus. Muitos têm a Bíblia até no celular. Quem tem a Bíblia no celular aí? Levante a mão. Nosso irmão ali tem. Então a palavra de Deus, ela está acessível para todos. Para todos. Não, irmão Cleiton, eu não ando com a minha Bíblia, porque eu tenho uma certa vergonha. Mas você pode ter a palavra de Deus no seu laptop, irmão. Você pode ter a palavra de Deus no seu iPad. Você pode ter a palavra de Deus no seu smartphone. Você pode ter a palavra de Deus. Você pode ler a palavra de Deus. Querido, você tem que estar em contato com a palavra de Deus. De que forma, de que jeito, qual momento, eu não sei, isso não cabe a mim saber, mas você tem que estar diante da palavra de Deus. A palavra de Deus para a minha vida e para a tua vida, querido, ela é um manual, ela é uma bússola, ela é o nosso norte. Sabe quando você vai lá numa loja e você compra um eletrodoméstico, alguma coisa lá, sempre vem o manual. E o que é o manual? Lá no manual diz o que você pode fazer, de que forma que você tem que usar, qual é o tempo de garantia. Ali está todas as especificações do objeto que você está comprando. A Bíblia, a palavra de Deus, é o manual da minha vida, da tua vida. Quando nós a lemos, nós sabemos o que podemos, o que não podemos fazer, de que forma andar, de que forma não andar. Querido, tenha a palavra de Deus como livro de cabeceira da sua cama, e você vai entender, você vai compreender que quando você andar por esta palavra, o seu caminho vai estar puro. Existem tantas pessoas que não têm mais a palavra de Deus como sendo o livro que rege a sua vida. Nós recebemos aqui todos os dias, diariamente, pessoas que vêm pedir aconselhamentos, queridos, e na maioria das vezes, são pessoas que as respostas que elas estão buscando, se elas tivessem lido a Bíblia, não precisaria ter saído das suas casas para vir aqui pedir um aconselhamento para o pastor, porque se tivesse lido a Bíblia, a resposta das suas indagações estariam todas sanadas, porque a Bíblia Sagrada, ela não contém a palavra de Deus, ela é a palavra do Deus eterno. Todas as suas respostas, todas as suas indagações estão aqui na palavra de Deus.
E agora você pode até dizer, mas irmão Cleiton, por que eu tenho que ler a palavra de Deus? Eu te apresento, meu irmão, 6 razões, só 6, porque você tem que ler a palavra de Deus. A primeira razão está no Salmo 119, se você puder abrir a sua Bíblia para acompanhar, seria de grande valia. Salmo 119, versículo 11, diz a Bíblia: guardo no coração as tuas palavras. Para que guardar no coração? Para não pecar contra Deus. A primeira razão porque eu tenho que ler a Bíblia, porque eu tenho que ler a palavra, é essa: para não pecar contra Deus. Para não pecar contra Deus. Se você ler a Bíblia Sagrada, meu irmão, o diabo vai te apresentar um prato de lentilha. O diabo vai te apresentar um projeto, um plano para você traçar, para você trilhar. Mas se você tiver a sua vida embasada nessa palavra, você não vai pecar contra Deus. Primeira razão para não pecar contra Deus. Segunda, versículo 16, todas no Salmo 119. Versículo 16: terei prazer nos teus decretos, na tua lei, para não esquecer a tua palavra. Meu irmão, quando você lê a palavra de Deus, você não esquece dela jamais. Você não esquece. Primeira razão, para não pecar contra Deus. Segunda, para não esquecê-la, por isso que eu tenho que ler a palavra. Terceiro lugar, versículo 28. A minha alma de tristeza verte lágrimas, fortalece-me, Senhor, segundo a tua palavra. Quem sabe você está desanimado, né? Quem sabe você está entristecido. Quem sabe a luta veio e você não tem mais solução para o teu problema. Quem sabe o teu casamento está em crise. Quem sabe você não tem mais direção. Quem sabe a tua conta bancária talvez está mais vermelha do que a decoração dessa igreja. Eu não sei qual é a crise, meu irmão, que você está enfrentando, mas se você lê a palavra de Deus, ela vai te fortalecer na tua angústia. Leia a palavra de Deus, porque ela tem uma força especial para injetar na tua vida. Se você crê nisso, levante a tua mão para o céu e dá um glória para o Deus que você serve aí. Primeira razão que eu tenho que ler a Bíblia, para não pecar contra Deus. Segunda, para não esquecer. Terceiro, porque ela me fortalece. Quarto, versículo 104. Por meio dos teus preceitos, da tua palavra, eu adquiro o entendimento. Tem muita coisa que você não sabe. Se você ler a Bíblia, você vai saber. Quarto lugar, porque eu tenho que ler a Bíblia, porque através dela eu adquiro o entendimento. Quinto, versículo 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Quinto lugar, quinta razão porque eu tenho que ler a Bíblia, pois ela ilumina o meu caminho. Quem sabe você está andando em trevas, né? Você não consegue encontrar direção para a tua vida. Leia a palavra, meu irmão. Ela vai iluminar o teu caminho e vai te mostrar aonde você tem que ir, para onde você tem que seguir. Sexto lugar, porque eu tenho que ler a palavra. Versículo 92. Se não fosse a tua lei ter sido o meu prazer, há muito tempo eu teria perecido na minha angústia. Se você está angustiado, meu irmão, leia a palavra de Deus, medite na palavra de Deus, se alimente da palavra de Deus. Eu me lembro quando Moisés ele morre e a nação de Israel viria a ficar sem um líder. Quem é que Deus levanta? Deus levanta Josué, e no primeiro capítulo do livro de Josué, Deus o anima, Deus o levanta, porque ele estava um pouco preocupado, porque ele iria substituir nada mais, nada menos do que Moisés, e Israel estava prestes a entrar na terra que Deus havia prometido. Então Josué estava desanimado, sem saber o que fazer. Como é que eu vou substituir Moisés? O que é que eu vou fazer com todo esse povo aí me olhando? E Deus me disse que eu sou o líder, e agora? E aí vem Deus em direção a Josué e dá uma palavra para ele. Deus fala: Josué, ser forte e corajoso. Josué, não desanima, eu sou contigo. Mas em meio a todas as palavras que Deus fala para animar a Josué, Deus fala: Josué, tenha o teu prazer na minha lei, medita nela
de dia e de noite, e dela não te desvies, nem para a esquerda e nem para a direita. Meus irmãos, Deus, Ele dá 3 conselhos para Josué. Primeiro, não se afaste da palavra. Segundo, medita nela dia e noite. E terceiro, faze tudo quanto nela está escrito. Meu irmão, Josué fez isso, e ele foi um grande líder em Israel, ajudou e liderou Israel, para que Israel viesse a entrar na terra que Deus havia prometido. Meu irmão, Deus tem um projeto na tua vida, mas você só vai saber desenvolver e desempenhar aquilo que Deus colocou na tua mão, se você tiver a palavra de Deus como a sua bússola e como o seu manual. Pergunte para a pessoa que está do seu lado aí: leu a tua Bíblia hoje, meu irmão? Eu vi gente fazer assim, ó. Querido, não perca tempo. Leia a tua palavra. Leia a tua Bíblia. Meu irmão, existem países, escute isso, existem lugares em que a palavra de Deus é proibida. É proibida. Aqui você pode ter quantas Bíblias você quiser. E muitas vezes, devido a essa facilidade, nós nos acomodamos. Mas leia a tua palavra. Leia, medite nesta palavra. Esta é a primeira resposta que o salmista diz para esta pergunta, referente a como um jovem pode purificar o seu caminho. Ler a palavra. A parte A do versículo 10, ele diz assim: de todo o coração eu te busquei. Do que ele está falando aqui, irmãos? Do que ele está falando? Oração. Oração. Existem jovens que acham que oração é para obreiro, né? Não, oração não é coisa para mim, não. Oração é para os obreiros. Oração é para o pastor. Não. Você também pode ser um crente de oração. Você também pode ser uma pessoa que ora, e ora muito. Mas, irmão Cleito, por que orar? Quantos aqui querem ser cheios do Espírito Santo? Todos. Se você orar, você vai ser cheio do Espírito Santo de Deus. Quando você andar pelas ruas de Blumenau, lá na faculdade, aonde você for, no shopping, aonde você andar, as pessoas, você não vai nem precisar falar que você é crente, que você é evangélico. As pessoas vão olhar para você e vão ver uma diferença em você. Sabe por quê? Porque o crente que ora, o jovem que busca Deus, a sua vida prega por ele mesmo. Aonde ele passa, por onde ele vai, as pessoas olham, não, ele tem alguma coisa de diferente. Por quê? Porque um dia eu estava angustiado e ele me deu uma palavra que mudou a minha vida. Um dia eu estava em crise, ele orou por mim, a situação mudou. Meu irmão, minha irmã, você tem que entender uma coisa: ser cheio do Espírito Santo não é só para quem está sentado aqui em cima. Para ser cheio do Espírito Santo, você também pode ser cheio. Se você dobrar o teu joelho, pedir, clamar, a unção de Deus vai descer na tua vida. E quando você louvar a Deus, quando você tocar o teu instrumento, ou quando você falar do amor de Deus para alguma pessoa, a pessoa vai receber a palavra, vai aceitar Jesus, porque vai ver a diferença e a unção de Deus que está dentro da tua vida. Mas isso tudo vai vir mediante a oração. Oração. Eu me lembro de Daniel. Diz a Bíblia que o rei Dário fez um decreto, induzido por outras pessoas. Já vou encerrar. Diz a Bíblia que fizeram um decreto, que no período de alguns dias, ninguém podia pedir nada a outro Deus, ou a outra pessoa, senão para o rei. Nenhuma petição podia ser feita. Pegaram Daniel, porque Daniel tinha por costume 3 vezes ao dia, com a sua vida voltada para Jerusalém, orar a Deus, clamar ao Senhor. E você acha que isso inibiu Daniel? Qual era o decreto do rei? Que quem fizesse isso, quem orasse, quem pedisse a algum Deus que não fosse ao rei,
essa pessoa seria lançada na cova dos leões. Daniel não ligou o decreto, mas ele orou a Deus, como de costume. E diz a Bíblia que pegaram Daniel e jogaram dentro da cova dos leões. Todos nós conhecemos essa história, não é necessário redundar em palavras. Lançaram Daniel lá dentro, e o rei ficou atribulado, irmão. Sabe por quê? Porque ele gostava de Daniel. Daniel era um jovem que orava. Daniel era um jovem que tinha o seu caminho puro. Daniel era um jovem que tinha a sua vida na lei do Senhor. E aonde Daniel chegava, Deus prosperava. Aonde Daniel botava a mão, Deus botava a dele. Aonde Daniel pisava, Deus abençoava. É isso que vai acontecer na tua vida, se você ler a palavra de Deus e se você orar. Aonde você chegar, a presença de Deus vai chegar junto com você. Com quem você falar, por quem você orar, Deus vai confirmar a palavra que vai sair da tua boca, meu irmão. Porque quem ora tem credibilidade e intimidade com aquele que está no céu. Jogaram Daniel lá dentro, e diz a Bíblia que o rei ficou perturbado. Passou a noite inteira sem dormir. E quando chegou pela manhã, aflito, foi até a cova dos leões. E ele grita: Daniel, dá-se ao caso de que o Deus que você continuamente serve, aleluia, possa ter te livrado da boca dos leões. E ele ficou ouvindo. E eu imagino o rei, só na expectativa. E de repente vem uma voz lá de dentro da cova: ó rei, o meu Deus enviou o seu anjo e me livrou da boca dos leões, porque viu em mim um coração reto e puro, não encontrou delito em mim contra ele nem contra ti, e por isso ele me livrou. Meu irmão, eu não sei se você está na cova com muitos leões, eu não sei se te lançaram lá dentro, mas se você for fiel a Deus, tem livramento para você, tem livramento para você. Eu me lembro também de 3 jovens, Ananias, Misael e Azarias, que a sua fidelidade a Deus foi posta à prova. Rei Nabucodonosor fez uma estátua, 60 côvados de altura, 6 de largura. E ele disse que quem não adorasse aquela imagem seria lançado na fornalha de fogo. Eu imagino os 3 lá olhando para aquela estátua. Um acotovela o outro e fala: tu vai se curvar? Eu não, eu sou crente. Tu vai? Não, eu também não. O que vamos fazer? Vamos ficar firme, porque o Deus que nós servimos, se Ele quiser, Ele nos livra dessa fornalha. Mas se Ele não quiser nos livrar da fornalha, Ele nos livra na fornalha, porque Ele tem poder para isso. O que vamos fazer? Vamos ficar firmes. Tocaram todos os instrumentos, toda a nação babilônica se curva, e fica lá os 3, Ananias, Misael e Azarias. O rei olha: não acredito. Chama os 3. E lá vem os 3. Eu gosto tanto de vocês. Nunca na história, irmãos, um rei voltava atrás de um decreto que ele já havia selado com seu anel. E chance nenhuma tinha também. Ele disse: olha, como eu gosto de vocês, eu vou dar mais uma chance para vocês. Vou tocar os instrumentos novamente. Toda a nação vai se dobrar perante a imagem que eu construí, que eu fiz. Se vocês não se curvarem, infelizmente a fornalha é o destino de vocês. E lá vai os 3, na expectativa: rei, nós não vamos, o senhor pode tocar quantas vezes o senhor quiser isso aí, nós não vamos nos curvar. Tocaram os instrumentos e eles ficaram em pé, porque a fidelidade a Deus, meu irmão, ela tem que estar em primeiro lugar na tua vida. Lá no teu colégio, na faculdade, no teu trabalho, quando a tua fidelidade a Deus for posta à prova, honre a Deus, porque Deus vai te honrar. O rei ficou tão irado que, diz a Bíblia, mandou aquecer 7 vezes mais a fornalha. Mas aqueles jovens tinham o seu caminho puro. Nós não vamos nos dobrar. Aqueceu 7 vezes mais a fornalha porque eles não se dobraram. Lançaram os 3 lá dentro, mãos atadas, pés atados. Diz a Bíblia que a fornalha estava tão quente que aqueles que lançaram os 3 lá dentro, eles mesmos foram fulminados pelo fogo. Lançaram os 3, e a Bíblia não diz, eu fico imaginando Nabucodonosor: coitados, gostava tanto deles, os meninos bons, né? Onde eles colocavam a mão prosperava. Mas quiseram adorar esse Deus aí, então o destino deles é a morte.
deixa eles morrer. E lançou os 3 lá dentro da fornalha. E de repente, talvez por um sentimento de curiosidade, lá vai o rei. Diz a Bíblia, que ele olha na janela da fornalha, de repente passa 1, passa 2, passa 3. Quando ele vai dizer, está todo mundo queimando. Quando ele vai embora, passa o 4. Era para você ter dado glória a Deus aí, irmão, só nesse mas tudo bem. Não, deixa eu ver de novo. Passou 1, passou 2, passou 3, passou o 4. Ele olha e fala, mas a gente não lançou 3 lá dentro? Sim, rei, lançamos 3, mas eu não estou vendo 3, eu estou vendo 4. E a aparência do 4, ele é igualzinho ao Filho do Deus que fez os céus e a terra. Meu irmão, se você for fiel a Deus, você vai para a fornalha sim, mas lá dentro da fornalha, quando você for entrar, já vai ter alguém dizendo, pode entrar meu filho, vem sem medo, pode entrar, fica tranquilo, eu estou aqui presente com você. Mas Senhor, a fornalha, não liga para a fornalha, porque a unção que está na tua vida é mais quente do que esse fogo. Pode entrar, pode entrar, pode entrar, pode entrar. E eles entraram, e diz a Bíblia, nem cheiro de fogo tocou no cabelo, na roupa deles. Sabe por quê? Porque havia um 4º homem lá dentro. E a Bíblia usa um verbo muito lindo. E passeavam dentro da fornalha. O que é passear, irmão? Fui eu ao dicionário ver o que significa a palavra passear. Sabe o que significa? Andar vagarosamente e sem nenhuma preocupação. Quem passeia não passeia assim, ó, preocupado, para lá e para cá. Não, quem passeia, passeia tranquilo, né? Tranquilo. Estou passeando. Amanhã mesmo eu vou passear, vou para a casa do meu pai. Vou tranquilo, vou despreocupado. Vou lá almoçar nas costas do velho. Vou lá passear. Estou passeando. Já viu mulheres passeando? Ela coloca a bolsa aqui, ó, e vai passeando, dá um tchauzinho para cá, um tchauzinho para lá. Está passeando, está tranquilo. A Bíblia podia dizer assim, e os 3 corriam dentro da fornalha, atônitos, preocupados. Mas diz a Bíblia que eles passeavam, meu irmão. Sabe por que eles passeavam? Porque eles estavam junto com o 4º homem. Quem anda com o 4º homem, na prova ele passeia, na luta ele passeia, na dificuldade ele passeia. Se você está em crise, levante a tua mão para o céu e pega na mão do 4º homem e passeia. Irmão Cleiton, eu estou em crise. Convida Jesus para andar com você, irmão. Aí você não vai precisar andar desesperado. Você vai passear nesta prova que você está passando. Nessa luta, você vai passear se você estiver com o 4º homem. Como eu lhe disse, Deus muitas vezes não nos livra da prova. Deus muitas vezes não nos livra da dificuldade, mas para mostrar que Ele é Deus, Ele nos livra é na prova, é na dificuldade, é na cova, é na fornalha, é lá que Ele nos livra, para que o seu nome seja glorificado e enaltecido. Se você crê nisso, levante a tua mão e dá o melhor glória a Deus que você trouxe para Ele aí nessa noite. Para você guardar o seu coração puro, a sua vida pura, o seu caminho puro, leia a palavra, busque a Ele e seja fiel a Ele. Fique em pé, por favor. Aleluia. Meu irmão, o diabo, ele tem um projeto para cada um de nós que aqui estamos. Ele tem um projeto. Ele tem. E eu não tenho dúvidas de que ele apresenta esse projeto para Deus todos os dias. Ele pede você para Deus. E ele fala, Deus, deixa eu pegar esse jovem, porque eu tenho um projeto na vida dele. E sabe o que é que Deus faz, irmãos? Deus pega o projeto do diabo e rasga. E Deus fala, não vou dar ele para você, porque o meu projeto na vida dele é muito maior. Você crê que o projeto de Deus na tua vida é muito maior do que o projeto do diabo? Oh, aleluia. Deus tem algo reservado para a tua vida, meu querido. Eu gostaria de convidar você para vir aqui à frente. Você que deseja receber algo especial da parte de Deus. Cleiton, eu preciso de um milagre. Se você precisa, vem à frente.
Cleiton, eu preciso receber uma oração, porque eu quero ser mais fiel a Deus. Se você deseja ser mais fiel ao Senhor, saia do seu lugar agora e venha aqui bem pertinho do altar, porque a mão de Deus está voltada para a tua vida nesta hora. Cleiton, eu preciso orar mais, eu preciso buscar mais, eu quero que Deus coloque mais desejo na minha vida, de ler a palavra, de buscar, de orar. Se você tem esse desejo de fazer mais para Deus, saia do seu lugar e venha aqui bem pertinho do altar. Querido, Deus quer usar a sua vida para fazer grandes obras, grandes coisas Deus quer fazer. Preste bem atenção no que eu vou te dizer agora. Quem sabe você está sozinho, quem sabe você não tem ninguém em teu favor, ainda que o diabo se levante com um grande exército a fim de te destruir, você com Deus será sempre a maioria. Tenha Deus como teu amigo, tenha Deus como teu ajudador. Saia do seu lugar e venha aqui diante do altar receber esta oração. Aleluia. Oh glória. Oh aleluia. Vem, meu irmão, vem. Vem. Feche os seus olhos. Ainda há pessoas vindo. Aleluia. Vem, meu irmão, vem. Deus quer usar a sua vida. Deus tem um plano para a sua vida. Aleluia. Por isso o salmista disse: como jovem vai purificar, porque ele sabia que é nesta fase que o diabo tenta muito forte contra a sua vida. Mas eu glorifico a Deus, porque na noite deste sábado você poderia estar em muitos lugares fazendo tantas outras coisas, mas você está na casa de Deus, você está na presença de Deus, para buscar mais a Deus, para sentir mais a presença de Deus. Deus tem um plano na tua vida, e devido ao seu ato de fidelidade a Ele, Ele vai honrar você aonde você passar. Levante a sua mão para o céu, por favor. Pai, em nome de Jesus, aqui estão estes jovens, os teus filhos, estes homens e mulheres, Pai, que estão diante da tua presença. Deus, nós ouvimos a tua palavra, e esta palavra falou forte ao meu coração e ao coração destes que ouviram. Pai, nós sabemos, nós entendemos que é nesta fase, na nossa juventude, em que o diabo tenta muito contra a nossa vida, para nos desvirtuar deste caminho certo, para nos levar para um caminho errado, para que no futuro a nossa família venha a ser uma família desestruturada, para que no futuro a nossa vida sentimental venha a ser uma vida abalada, e por isso ele investe forte e ferrenhamente contra a juventude da igreja. Mas Pai, muito obrigado por estes jovens que aqui estão nesta noite diante deste altar, reconhecendo, Senhor, que eles querem mais de Ti, eles precisam mais de Ti. Pai, eu te peço agora, coloca mais desejo no coração deste homem, mais desejo no coração desta mulher, de ler a Tua palavra, de meditar na Tua palavra, de ter um encontro com a Tua palavra. Pai, eu te peço agora, sim, meu Deus, que o Teu filho não consiga passar um dia sem dobrar o joelho, e te clamar, e clamar a tua presença, e buscar a tua face. Pai, eu te peço agora que a tua boa mão venha estar estendida sobre este jovem, e sobre esta jovem, sobre esta família que aqui está na frente diante deste altar. Pai, não permita que nenhum levante de Satanás venha prevalecer contra a vida desta pessoa. Em o nome de Jesus eu te peço, estende a tua mão e o abençoa. E ainda, Senhor, neste dia, surpreende o teu filho com uma grande vitória e com um grande milagre. É o que eu te peço, já te agradecendo, em nome de Jesus. Amém e amém. Dê um abraço na pessoa que está do seu lado aí, lá no banco também. Dê um abraço e diga assim: o meu e o teu caminho vai ser puro na presença de Deus. Aleluia.